não atenderemos à necessidade da pessoa. O que ela quer, pelo que você descreveu, seria o apoio da casa espírita aos problemas que ela está enfrentando. E, nesse caso, são os recursos que nós comentamos aqui. Não é? O estudo doutrinário, o estudo evangélico, das reuniões públicas, o passe, a água fluidificada, independente da condição de religião, porque é a oferta que a casa faz. Se a pessoa aceita, isso aí, se eu bem entendi sua pergunta, seria isso. Ligar. Acho que você tem que ligar. Oi? Tá sim. Chega perto. Boa tarde. O senhor citou o caso da Júlia. Eu queria saber, no caso de uma criança com 5 anos de idade, que no sonambulismo foi diagnosticado terror noturno. Seria um caso de obsessão? Se a criança ela tem desdobramento, não é? Ela já está com a percepção mediúnica bastante aguçada, o que poderá fazer com que ela tenha esse terror noturno. Não é? Então, nesse caso, o passe, a água fluidificada, levar a criança para a evangelização infantil, não é? No centro, e o lar, fazer o estudo do evangelho. É muito bom que se faça a leitura do Evangelho junto com a criança todos os dias. Não só no dia do estudo do Evangelho no lar, mas para que ela se beneficie da leitura do Evangelho, e qualquer entidade que esteja ali, porventura ligada a ela, poderá também ser esclarecida. E conversar bastante com a criança também, não é? Claro que muitas vezes é preciso do suporte psicológico, ou às vezes médico, mas conversar com a criança, dar atenção para identificar o motivo do medo, por que ela está nesse estado. Que muitas vezes tem alguma causa, né, que ela consegue dizer. E isso vai ajudar muito. Então, dá muita atenção, muito carinho, muito amor, que é o que a gente deve fazer dentro de casa para crianças que estão com sintomas obsessivos ou de influenciações espirituais. O terror noturno, ele pode ser agravado pela presença de entidades perturbadoras, como pode ser a causa essas entidades também. Quando a criança também estiver dormindo, fazer a leitura do Evangelho no quarto dela. Não precisa fazer em voz alta, basta fazer a leitura, porque aquilo que nós comentamos, os espíritos vão captando o pensamento e vai causando um grande benefício na família. Viu? Como proceder com um jovem de 20 anos, desculpe, que já está fazendo faculdade e vive preso durante o dia na cama, quer dizer, estuda de manhã, à tarde fica preso no quarto, a noite inteira acordado, não aceita nenhum diálogo, nenhuma orientação, nenhuma religião. Não, a gente fica perdido. Como agir nesse caso? Olha, pelas condições descritas, vamos orar em benefício dessa pessoa. Vir ao centro, pedir para fazer as irradiações, oração para esse lar, para esse jovem, porque é o que se pode fazer, uma vez que a pessoa não aceita nenhuma ajuda. Então pode ser um quadro de fascinação grave. Se a pessoa aceitasse o auxílio medicamentoso, então seria útil o aporte psicológico de um médico também, que pudesse chegar a um diagnóstico, né, e auxiliar. Mas a pessoa, em sendo refratária a todos esses auxílios, a oração à distância, como eu mencionei no caso, esse caso dessa jovem citado por Kardec, nós trouxemos com um propósito de que a gente aumente a confiança na fé, que é o tema que Kardec aborda, a eficácia da prece. Nós temos que ter mais confiança nisso.
e insistirmos nessas orações, que com o tempo há de trazer o benefício. Então, um recurso que a gente precisa ter na casa espírita e que a gente em casa pode também fazer, em benefício da pessoa, é oração. E confiança que os benfeitores espirituais também estão auxiliando, com certeza, essa pessoa. Qual a orientação mais adequada a um grupo mediúnico que já se reúne há mais de 20 anos, onde, durante uma manifestação de um espírito com categoria assim, de obsessor, o esclarecedor perdeu a paciência, enfrentou o obsessor, e ele, que nunca teve nenhuma manifestação mediúnica, aconteceu uma psicofonia inconsciente, arrebatadora, permaneceu sob os domínios desse espírito, dizendo que estava dentro de como se fosse de uma jaula, não conseguiu sair da casa espírita, nem mesmo para dirigir o seu carro. O que fazer numa reunião mediúnica assim, reconhecendo aquilo que você sempre fala, que na reunião mediúnica os médiuns é como um feixe de vara. Então, como proceder? Vamos orar. Vamos orar. Para Jesus trazer o benefício, porque do jeito que você colocou aí, está uma tragédia, não é? Não pode. Realmente a pessoa tem que ter muita paciência, muita compreensão. Se a pessoa ela verificar que ela é um médium psicofônico, é preferível que ela escolha a posição. Se ela quer ser esclarecedor ou psicofônico. A dupla função não é salutar. Pode acontecer isso aí que você falou. No momento de um atendimento mais tumultuoso, com maior dificuldade, a pessoa inconscientemente entra em transe, se foi bem o que eu entendi, por causa da sensibilidade. Então, o psicofônico não é muito bom que ele seja esclarecedor, por causa do grau de sensibilidade. Ele assimila, a pessoa assimila, né? Mas, pelo que você descreveu, ele entrou em transe, né? O esclarecedor entrou em transe. Então, mas é psicofônico, porque senão não entraria em transe. Então, está na hora de decidir. Porque a mediunidade ela pode aparecer em qualquer idade, qualquer época da vida. E, às vezes, quando a pessoa está mais despreocupada dos problemas, das dificuldades, é que a mediunidade fica mais intensa, a maior sensibilidade, não é? Então, esse evento precisa ser estudado pelo grupo, com a pessoa, para verificar se não seria o caso dessa pessoa mudar de posição no grupo, ficar um tempo observando se não viriam outras manifestações nesse sentido, para que não aconteça. É por isso que, repito, o psicofônico não é muito útil no esclarecimento, porque ele capta muito as vibrações, as emoções da entidade comunicante. Então, ele deve evitar. Senão, com muito esforço, ele conseguiria fazer esse esclarecimento. Mas o comum é ele entrar na sintonia e poder causar um transe. Ora, pelo que você descreveu, a pessoa despreparada, ela não estava esperando esse evento. Então, aconteceu essa situação inesperada, um tanto quanto tumultuada, não é, que causou, inclusive, um prejuízo à própria saúde, o equilíbrio da pessoa. Isso não é muito útil em reunião mediúnica. Então, quando esses eventos acontecem num grupo, é preciso que todo o grupo reflita sobre os seus propósitos, o estudo, a meditação, uns orarem pelos outros, sabe? Nós temos que ter esse procedimento de pensamentos positivos de uns para com os outros, para criar essa ideia de feixe de varas que você mencionou, não é? Que é a própria ideia de Allan Kardec, essa união de sentimentos, de compreensão, todo mundo nivelado no estudo.
Então, esses eventos inesperados, eles podem realmente acontecer, não é desejável, mas é uma ocorrência, não é? Naquele momento foi incontrolado, mas serviu de lição para todos. Eu acho que a gente deve aprender com tudo. Não censurar, mas aprender. Não é? Porque a pessoa também não fez de propósito. Foi algo que a pessoa não imaginava que fosse acontecer. Talvez até essa atitude da pessoa de se irritar com o espírito já foi um pré-transe, né? Por isso é que a pessoa teve esse embate e logo depois ficou muito emocionado e entrou em transe. Então, é uma questão de aproveitar, de estudar o que aconteceu, são lições importantes para o grupo. Nada deve passar desatento ao nosso interesse de aprendizado e nem sermos censores, críticos, contumazes das pessoas. Então você vê que é um companheiro que necessita do auxílio do grupo mais do que nunca. Não é? Porque ele está passando por essa transição, e quem sabe é uma faculdade mediúnica que tem eclodido. E se não é, ele vai ter que refletir bastante sobre a própria sensibilidade para ficar mais alerta nos outros esclarecimentos e não entrar em nenhum estado emocional que pudesse levá-lo ao transe. E veja que se isso aconteceu na reunião mediúnica, pode acontecer fora da reunião mediúnica. A pessoa ficar irritada, ela pode entrar em transe. Você falou que está na terceira idade, né? Então já é uma pessoa mais sensível, mais madura, mas mais sensível. Então a pessoa não pode ter esses abalos, que ela pode ficar com a saúde comprometida. Então, em benefício da pessoa, que nós temos sempre que pensar em benefício da pessoa, em benefício do grupo e não contra. Em benefício da pessoa, talvez fosse útil estudar mais detidamente o caso e verificar se não seria uma questão de adequação da posição da pessoa na reunião mediúnica. Se não for, repito, que a pessoa fique mais vigilante. Ao conversar, fique menos emocional, para que ele possa intuir o que deve ser dito pelos benfeitores. No momento do confronto, ele perdeu a boa sintonia. Mas isso pode ter decorrido em função da própria entidade que estava ali tentando criar um tumulto e um desajuste no grupo. O grupo deve manter-se coeso, unido, em oração. Quando um evento desse acontece com um membro do grupo, a intenção é atingir o grupo inteiro. Se o grupo entrar em desajuste, em conflito, em ansiedades ou em críticas descabidas, esse estado de perturbação pode atingir todas as pessoas do grupo. Por isso é que agora é o momento de maior união e de maior apoio. É o momento de maior aproximação com essa pessoa que está necessitada. Não é? Porque foi um evento inesperado. Mas, como eu disse, em tudo nós devemos tirar o aprendizado. Bom, quando a gente fala de mediunidade ostensiva, às vezes a gente esbarra numa coisa que é a vontade do indivíduo. A mediunidade vai se desenvolver, o indivíduo querendo ou não, mas essa vontade que ele tem de não estar dentro de uma reunião mediúnica é uma opção? Ele pode desenvolver a mediunidade e ter uma vida saudável no campo de vista social, mental, para a vida mesmo? Ele pode se sentir saudável fora da reunião mediúnica se ele trabalhar em algum outro setor da casa espírita, evangelização, né? É possível isso? É possível. Ninguém é obrigado a nada no Espiritismo. Nós estamos numa doutrina libertadora e não constrangedora. A pessoa vai optar se ela quiser ou não frequentar a reunião mediúnica. Isso está à disposição dela. Às vezes também não é aquele momento de vida da pessoa. Às vezes ela poderá fazer a opção mais tarde, que às vezes tem questões de família, de trabalho, a própria compreensão. Mas uma pessoa que
esteja nesse estado necessita estudar um pouco mais, refletir sobre os próprios compromissos. Ela poderá não participar, mas ela precisa canalizar essas energias. Isso é André Luiz quem menciona. As energias que não são canalizadas no trabalho do bem ficam estagnadas e podem estabelecer doença e perturbação na pessoa. Então, muitas pessoas não querem um compromisso mediúnico, porque veem nisso um constrangimento, mas porque querem ter uma vida descompromissada. Isso poderá levar a perturbações muito graves durante toda a existência. Mas se a pessoa está trabalhando no bem, está buscando a caridade, a própria transformação moral, ela poderá optar por não participar da reunião mediúnica, efetivamente. E nós temos que lembrar também que existem médiuns em outros segmentos religiosos que não têm a oportunidade de frequentar uma reunião mediúnica, mas eles têm o Evangelho de Jesus. Todos nós temos o norte, todos nós temos a orientação que não nos falta. Então basta seguir. Seguindo o Evangelho de Jesus, desejando o bem, compreendendo que não é momento de assumir um compromisso, então esta pessoa poderá, com esforço, manter o próprio equilíbrio, manter a própria harmonia. Boa tarde. Como perceber a diferença entre mediunidade e animismo? É só um seminário que dá isso aí, viu? Para eu responder assim. O animismo é muito mal compreendido no movimento espírita. É tomado como um defeito do médium ou como imaginação do médium. Não é isso. A palavra surgiu criada por Alexandre Aksakov, e ele desdobra a sua pesquisa no livro Animismo e Espiritismo. Acontece que, à época de Kardec, o Espiritismo sofria uma crítica de que não existia fenômeno mediúnico, ou seja, não havia um espírito que se manifestasse através de um médium. Mas era tudo do subconsciente do médium. Era o próprio médium manifestando-se. Então, Aksakov, o russo, fez toda uma pesquisa para identificar esses fenômenos, porque consta de O Livro dos Médiuns uma indagação de Allan Kardec mais ou menos assim. Se a alma do médium não poderia se manifestar pelo próprio médium, então os espíritos disseram que sim. Assim como um espírito outro pode se manifestar através do médium, estando o médium em desdobramento, a alma do médium poderá se manifestar. Então Kardec até faz uma contrapergunta. Isso não estaria dando razão àqueles que dizem que tudo é a alma do médium? Os espíritos respondem a Kardec que o erro está em considerar tudo como absoluto, porque a manifestação de um espírito através do médium não impede que a própria alma do médium se manifeste. Então a palavra animismo surge depois da publicação de O Livro dos Médiuns, mas o fenômeno já havia sido identificado por Kardec. Existem fenômenos que são produzidos pela alma do médium e que são diferentes do fenômeno mediúnico. Então nós lidamos em reunião mediúnica com dois fenômenos distintos, o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é aquele em que tem um espírito que manifesta-se através de um médium, uma psicografia, por exemplo, uma psicofonia. Mas veja bem a vidência. Tem um espírito que está vendo através do médium? Ou é a alma do médium que está vendo? É a alma do médium que está vendo. Este fenômeno é anímico. Ele não é mediúnico. Porque são as manifestações da alma do médium. O fenômeno de bicorporeidade, tão comum na vida de Eurípides Barçanufo.
Ele dormia, entrava em desdobramento, em transe sonambúlico, afastava-se do corpo, e à distância muitas vezes fazia um parto. Era visto, conversava-se com ele. Ele estava plenamente materializado, em bicorporeidade. Havia um espírito ali, manifestando-se através de Eurípides Barçanufo, ou era a alma de Eurípides Barçanufo que estava fora do corpo, em atividade materializada? Era a alma de Eurípides Barçanufo. Este fenômeno, a bicorporeidade, a transfiguração, são fenômenos anímicos, produzidos pela alma do médium. O desdobramento, o afastamento da alma do corpo, é um fenômeno anímico, produzido pela alma do médium. Nesse estado, a alma do médium pode se manifestar, porque ele é um espírito. Então, em sendo espírito, estando fora do corpo, pode-se utilizar do próprio corpo do médium e se manifestar. Isso não é uma fraude, isso não é uma mistificação, é um fenômeno anímico. Então, nós temos os fenômenos tipicamente mediúnicos e nós temos os fenômenos tipicamente anímicos. Ânimos, alma, fenômeno produzidos pela alma do médium, que foi a intenção de Aksakov ao criar essa palavra, e ele explica esses fenômenos no livro Animismo e Espiritismo, em 2 volumes, em que ele vai exatamente escrever e descrever sobre os fenômenos produzidos dessa natureza que eu mencionei. É claro que existem desdobramentos, como, em certo momento, uma intercomunicação entre um fenômeno e outro. Mas, em síntese, seriam esses os fenômenos. Agora, é comum entender que o animismo seria uma fraude, uma imaginação do médium, mas não é. A fraude é fraude mesmo, as imaginações são imaginações, e a mistificação é um fenômeno mediúnico, em que um espírito se passa por outro espírito. Então, na visão espírita, a mistificação é quando um espírito se passa por outro. Mas o médium está incorporado, ou em transe psicofônico, ou psicográfico. Então, é um fenômeno mediúnico, não é um fenômeno anímico. Como a fraude, a pessoa já está inventando, falando coisas da cabeça dele, consciente ou inconscientemente. São fenômenos, não é aí, que não tem nada a ver com o animismo, mas com a própria intenção da pessoa. Então, em sede de síntese, seria assim. Tá. Boa tarde. A respeito de doenças mentais, doenças psiquiátricas, não estou dizendo assim as mais simples, ansiedade, depressão, que a gente sabe que um tratamento às vezes resolve. Transtornos de humor, bipolaridade, esquizofrenia, que a pessoa às vezes tem crises. Eu tenho como diferenciar onde termina a parte da doença ou se aquilo é um desequilíbrio da pessoa, uma negatividade, ela se liga e ela fica obsediada por um determinado momento e tem crises, porque para a medicina tradicional não tem cura. Ou aquilo foi uma escolha do médium, uma prova que ele precisa passar, não sei, mais ou menos isso. É possível diferenciar, sim, mas a pessoa tem que ter habilidade para fazer essa diferenciação. Então, o profissional que detém o conhecimento de mediunidade e de medicina psiquiátrica terá condições de fazer essa diferenciação. Ele precisa estudar as 2 disciplinas para diferenciar, senão não vai conseguir diferenciar. Vai se tomar tudo como um problema psiquiátrico, um transtorno mental. Em todos os transtornos mentais, nós podemos considerar a presença de espíritos que sejam oportunistas ou que estejam ligados ao passado da pessoa por provas ou de expiações. Porque a mente enfraqueceu. Então, se a mente enfraqueceu, pode surgir o domínio. O próprio transtorno mental, não é? Qualquer grau de esquizofrenia, não é? Ou os transtornos mencionados, eles podem causar uma atratividade de espíritos inferiores. Então,
Com habilidade dá para perceber exatamente quando a pessoa ela está no estado de alteração em função do transtorno mental ou de uma influenciação espiritual. Mas para isso é preciso conhecer a vida da pessoa. É preciso fazer uma análise da curva de vida, como surgiu esse transtorno mental, qual a sua natureza, em que condições ela se manifesta, para verificar o limite entre uma coisa e outra. Então é preciso uma anamnese muito segura, é preciso um estudo do caso com muito vagar, que somente um profissional habilitado terá condições de fazer no âmbito da psicologia ou da psiquiatria. Em geral, não é muito útil nós tentarmos fazer esse diagnóstico porque nós podemos errar. O desejável é encaminhar para um profissional que tenha, como disse, o conhecimento dessas duas especialidades, da parte médica, psicológica e do conhecimento espírita, porque são manifestações completamente diferentes. Você pode acompanhar um paciente que tenha um transtorno esquizofrênico e você vai perceber que, em certo momento, a alteração não decorre do transtorno, da enfermidade, mas é um transe que a pessoa possa ter. Nem todo paciente tem isso. Isso varia de enfermo para enfermo. Então, nem todos poderiam entrar em transe, mas você percebe nitidamente quando ali a pessoa está em transe ou não. Mas para fazer essa diferenciação, como eu disse, você tem que conhecer a vida da pessoa e ter habilidade para essa análise e fazer o diagnóstico diferencial. Mas é possível perceber desde que esteja nas condições apropriadas. Como no centro espírita nós não temos essa função de diagnóstico, mas de socorro às pessoas, a nossa função é de acolher. Por isso eu disse que nós temos que tomar muito cuidado com a palavra tratamento. A gente usa muito essa palavra. Mas a palavra, para o leigo, ela implica no que eu estou dizendo. Um diagnóstico, não é? Um prognóstico, um resultado, e a gente não pode prometer resultados no centro. Então a gente usa muito a palavra e às vezes para o leigo pode ficar estranho, não é? Então quando a gente for utilizar com muita atenção e, se possível, substituí-la. Porque realmente não é a nossa função fazer diagnóstico e tratamento, mas nós temos que acolher a pessoa pelo passe, pela água fluidificada, pelo atendimento espiritual, estar disponível, auxiliar a pessoa, porque você vai percebendo que ela vai se harmonizando. E harmonizando-se, nós não sabemos o curso da doença da pessoa, que de repente ela pode se recuperar dessa dificuldade, não é? Então a pessoa já nasce com esse compromisso em função de débitos que tenha cometido e erros de vidas passadas. Boa tarde. Jacobson, na Revista Espírita de 1858, janeiro de 1858, nos estudos, nas pesquisas, os espíritos falam para a gente que a pessoa que bebe drinks é comparada a um telégrafo inteligível. Queria te perguntar para você qual a orientação que você poderia dar em relação aos médios que fazem uso de álcool e substâncias que alteram o estado de consciência. Essa é uma questão bastante delicada, porque, na verdade, toda substância química que se administra no corpo físico tem repercussão na mente. E a mente inabilitada não consegue a filtragem mediúnica apropriada. Então ele fica também inabilitado para a atividade. Nós temos que pensar que a substância química ela vai atingir, molecularmente falando, o perispírito. Segundo André Luiz, não há uma fronteira nítida entre corpo, perispírito e espírito. A gente faz essa diferenciação didaticamente, mas na prática, Kardec já mencionava a ligação
do perispírito com o corpo é molecular. Então não há um corpo separado do outro. Os espíritos dizem que naquela condição que eles estão, no nível que eles estão, André Luiz menciona o estado dele e de outros, eles não conseguem fazer uma diferenciação entre um e outro. O limite. Querendo dizer que há uma conjugação. Por isso é que tudo que a mente pensa, todo pensamento emitido pelo espírito, melhor dizendo, ele tem repercussão no corpo, por causa da íntima ligação. Não há uma separação. Não fica só no corpo perispiritual, repassa para o corpo físico. E tudo que você ingere como substância saudável ou prejudicial no corpo físico, vai atingir o perispírito e vai atingir a mente. Então, as substâncias químicas, sejam elas quais forem, o álcool ou outras, que alterem estados de consciência, vão impedir que o médium tenha uma adequada captação mediúnica. Mesmo que algumas culturas, esse estado alterado de consciência possa levar a percepções supostamente mediúnicas, mas são percepções muitas vezes anímicas, que podem causar grande prejuízo à saúde da pessoa. Então, não é algo comum de se utilizar. Então, a bebida alcoólica deve ser muito bem refletida, exatamente porque é uma substância que causa grande prejuízo ao corpo físico, à psique e, portanto, à mediunidade. E nós não podemos dizer em termos de dosagem, porque aquilo que seria leve para um é grave para o outro. Tanto que os alcoólicos anônimos, que trabalham muito essa temática, eles aconselham a evitar o primeiro gole. Em pessoas que já tiveram problemas, não é, ligados ao etilismo. Mas, generalizando, os trabalhadores da reunião mediúnica, os estudantes espíritas e todas as pessoas em geral, devem tomar muito cuidado com o uso do álcool. O desejável é a abstenção, porque realmente nós não podemos estabelecer um limite para a pessoa de uso. Ah, não, eu uso socialmente. O que é socialmente? Não é? Qual o limite desse socialmente? Se você beber regularmente, você já é considerado um alcoólatra. O problema é a periodicidade, não é a quantidade. Então, uma pessoa, não, eu só bebo fim de semana, mas todo fim de semana, um tonel. Não é? Então, a pessoa, ela já está se comprometendo aí. Além dessa questão, nós temos que considerar o fenômeno do vampirismo, de espíritos que se associam àquele que bebe. Ninguém bebe sozinho, não é? Se a gente não tem uma companhia encarnado, vai ter uma companhia desencarnado. E André Luiz descreve muito bem aquele fenômeno de bebida, em que um espírito se aproxima do indivíduo, que é médium sem o saber, porque todos nós somos médios, e ele diz, vamos beber. E a pessoa assimila esse comando hipnótico, vamos beber. É uma ordem, é um imperativo. Então, ele assimila como um desejo, o desejo da bebida. E ao ingerir o álcool, o espírito encosta a garganta na garganta da pessoa e absorve os efluidos alcoólicos. No caso, André Luiz descreve que havia um segundo espírito que dá um segundo comando. E ele bebe uma segunda dose, agora com a outra entidade. Então, isso se torna um ciclo vicioso. E o caso descrito, o que favoreceu, foi exatamente a presença da garrafa de bebida alcoólica dentro de casa. Porque o espírito ficava ali sabendo que a pessoa ia beber. Porque senão as entidades não permaneceriam no lugar. Não é a garrafa em si, é a atitude.
Então, o espírito sabia muito bem que ficando ali esperando ia chegar um momento em que a pessoa iria tomar aquela bebida. Então, ele fica ali esperando, graciosamente, não é? Para poder ingerir. Não é uma mística da garrafa, como se fosse uma crendice, mas em decorrência do uso que sabia muito bem que seria feito. Então, o desejável é que a abstenção, não somente no dia da reunião, mas permanentemente em função da toxicidade que se estabelece em nível perispiritual, que impede a devida captação mediúnica. E o vampirismo, que também é um impeditivo. Não podemos esquecer que Kardec diz que o grande obstáculo para a prática mediúnica saudável é a obsessão. É o grande obstáculo. E este caso gera um processo obsessivo. Portanto, a pessoa não vai conseguir o resultado esperado na prática mediúnica dela. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta mais? Eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que a gente está de tempo? Mais duas, então? Pode vir. Não, a minha vai ser curtinha e simples. Você mencionou hoje de manhã sobre a necessidade das reuniões mediúnicas serem instrutivas. Eu sempre me questiono sobre esse quesito. Em relação a comunicações simultâneas, se o objetivo é ser instrutiva, como que as comunicações simultâneas entre 2 e 3 médiuns pode ser instrutiva para o grupo e qual a necessidade para os espíritos comunicantes de todos falarem ao mesmo tempo? André Luiz, no livro Desobsessão, preconiza até 2 manifestações ao mesmo tempo. Na área nacional da mediunidade, nós sugerimos que seja uma, para que haja um aproveitamento. Mas, no nosso livro orientador da área, que é o Prática Mediúnica na Casa Espírita, a gente coloca 2 manifestações, porque essa é a orientação do André Luiz. Não é? Mas, é claro que para acontecerem 2 manifestações, é necessário que haja espaço físico, condições, para que não haja nenhum tumulto, não é? Enfim, não pode ter vozerio, porque senão vai incomodar a própria manifestação da entidade. Por isso que, como a gente lida na área nacional com grupos os mais variados, e muitos não têm essa condição e não percebem que não têm condições de 2 manifestações, a gente sugere uma só. Comece com uma só e vai analisando aí a produtividade. Agora, se 2 entidades estão manifestando, a própria ocorrência do fenômeno, a natureza da comunicação, o tipo de espírito que está ali, não é? Manifestando, isso pode ser feito, esse esclarecimento pode ser feito no momento da avaliação da reunião mediúnica, né? Então, aqueles que estão envolvidos com a reunião mediúnica devem ver que o aprendizado é a própria natureza da comunicação e o que o espírito coloca. Então, se você não consegue ouvir as 2, pode ouvir uma, né? Se concentrar numa. Lembrando que a gente ouve não com curiosidade, porque a curiosidade também atrapalha muito. Então, o médium deve permanecer ali em oração, concentrado, não é? E vendo, que a gente acaba vendo. Eu trabalho em reunião mediúnica há mais de 40 anos. A gente vê, mesmo não estando envolvido ali no transe, a gente acaba ouvindo, principalmente o psicofônico, ele fica muito envolvido com as entidades que vão comunicar. Então, às vezes, o psicofônico, ele não consegue avaliar a manifestação do outro, porque ele está concentrado, mas ele está aprendendo com a manifestação que está ocorrendo por ele mesmo. Por isso que eu disse que tudo é oportunidade de aprender, sabe? A gente precisa ter essa compreensão. Kardec fala que a gente não aprende só com o ensino escrito, mas com a observação. Observação é amplo, é todo tipo de observação. Então veja que quando André Luiz coloca
essa questão de 2 manifestações, e ele mesmo e outros espíritos falam do aproveitamento da reunião mediúnica, é porque é possível. Então preste atenção numa, ore em benefício daquele espírito, porque você vai ver que o espírito está manifestando, você está orando em benefício do grupo, em benefício dele, e naturalmente avaliando aquela manifestação, a dor, o sofrimento. Como eu disse, o psicofônico às vezes não tem condição de ver todas as manifestações. Então a gente não precisa ver todas as manifestações para aprender. A gente não precisa ver detalhes do que a pessoa está dizendo para a gente aprender. Basta a gente ver que é um espírito que faltou a ele o evangelho, o ódio, a mágoa, para a gente não ter mágoa, para a gente não ter ódio, para a gente estudar o evangelho. Então tudo aquilo que está acontecendo lá tem que calar na gente, exatamente nesse sentido. O espírito ali está dizendo do suicídio. Então, como é que ele suicidou? Foi direto, indireto? Então, isso é um aprendizado que a gente traz para a vida da gente, não é? Para que a gente não incorra nas mesmas situações. Então, é uma aula viva que se tem, quando você está ali naquele próprio ambiente. Então, existem muitos motivos de aprendizado, basta a gente observar. E como André Luiz coloca, as 2 possíveis manifestações, nós fazemos essa ilação de uma possibilidade de observação de uma das manifestações, ou mesmo no momento da avaliação, que pode ser feita a identificação da natureza do espírito. Mas o aprendizado é esse, exatamente de eu ver a condição daquele espírito para que eu não incorra nas mesmas situações, ou na mesma situação. E para isso eu não preciso ver 10 espíritos. Basta eu ver um espírito que expresse a realidade da qual eu precise me afastar. Agora a última questão. A última. Você tinha falado de manhã da mediunidade em criança, né? Toda criança é médium. Mas a criança ela pode apresentar a mediunidade ostensiva? E, nesse caso, como que seria o trabalho feito com essa criança? Uma criança que já frequenta uma casa espírita, que já está na evangelização, mas que pode apresentar, sim, vidência, até mesmo psicofonia. É possível isso? As manifestações da criança, elas são prioritariamente anímicas. Então, é a vidência, a intuição, ela fala alguma coisa que ela sentiu, né? Não propriamente o transe, porque a mente da criança, o cérebro ainda não está formado completamente, então ela não tem uma capacidade de tradução do pensamento de um espírito, porque é preciso que um espírito tenha sintonia com o médium, e o médium vai traduzir o pensamento, ou seja, ele vai captar aquelas imagens mentais e falar com as próprias palavras. A criança não tem isso. Então, a criança pode ela até entrar num estado de transe, não é? Mas precisa avaliar se não é um transe anímico, de um desdobramento, alguma coisa assim, ou porque a influência ficou tão intensa que causou uma alteração comportamental, não é? Que a levou a uma crise, um estado de perturbação mais grave. Então, a gente precisa considerar que a criança está sempre tendo essas percepções. Por isso é que o lar tem que manter harmonia, para evitar a obsessão ou situações como essa que você mencionou, da criança ficar tão agitada que entre num estado de pré-transe, não é? Dada a perturbação, ou fique violenta, desatenta, nervosa, com baixa produtividade da atenção, que são manifestações de alteração comportamental na criança, muitas vezes induzidos por processos, por entidades que se aproximem da criança e que ela vai absorvendo aqueles fluidos da presença de uma entidade negativa e também a orientação dos seus responsáveis. Por isso é que toda criança precisa de muito amor, muito carinho, muita atenção, a evangelização infantil, o evangelho no lar, para criar uma situação de proteção.
Outra coisa que eu analiso bastante é a questão da expressão médium ostensivo. A gente costuma definir a ostensividade pela psicografia e pela psicofonia. Mas existem intuições que são tão claras que também é ostensivo. Tanto que Allan Kardec coloca a psicografia intuitiva como fenômeno ostensivo. E ele é mais sutil do que a psicografia mecânica ou semimecânica. Então, dependendo do grau da inspiração ou da intuição que você percebe que houve a intuição, o fenômeno foi ostensivo. Então a gente tem muito mais fenômenos ostensivos do que avalia, do que esse padrão de ser só a psicografia ou a psicofonia. É o grau da possibilidade de perceber o fenômeno. Se eu percebi o fenômeno, ele é ostensivo. Então uma vidência é um fenômeno ostensivo, porque você o identificou, você é capaz de perceber. A intuição, nesses casos, também pode ser um fenômeno ostensivo, dependendo da pessoa, porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem médiuns que têm essa ostensividade e não. Eu estou colocando aqui a definição técnica da expressão ostensiva, ou seja, aquilo que pode ser percebido em termos de fenômeno mediúnico. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência conosco.